Olá, queridos e queridas, irmãos e amigos que nos acompanham na nossa sala de oração. Hoje nós vamos ler juntos uma história muito interessante que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, sobre a morte de Lázaro. Estamos vivendo um momento pandêmico, um momento em que algumas pessoas têm ficado doentes e têm se recuperado, mas também há aquelas que enfrentam a doença e não conseguem vencê-la. Então é um momento muito propício para que a gente dê uma olhadinha na história de Lázaro e veja o comportamento das suas irmãs, dos seus familiares, dos seus amigos e dele mesmo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura. Só que antes de começar a ler, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Deus querido, Pai amado, nós te pedimos que a tua graça e que a tua misericórdia esteja sobre nós nesse tempo. Dedicamos esse tempo em adoração ao Senhor e te pedimos que a paz, que excede a todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. E que as nossas emoções estejam cativas à tua palavra nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós queremos te dizer que nós te amamos e que o Senhor tem liberdade para falar conosco, para agir entre nós e nos conectar mesmo à distância. Nós te pedimos, Pai, consola os abatidos, dá renovo àqueles que precisam de uma palavra de esperança, e usa a minha boca e o meu coração para trazer honra e glória para o teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa leitura? João, capítulo 11, diz assim: A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e o enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu essa notícia, disse: O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Não posso passar adiante desse versículo sem fazer um comentário. A maioria das pessoas perguntam por que é que Deus deixa coisas acontecerem, coisas ruins acontecerem com pessoas boas? Por que as pessoas que nós amamos, às vezes enfrentam doenças terríveis, como um câncer, por exemplo? Por que as pessoas que nós amamos não são blindadas? Por que nós mesmos não somos blindados de passar por momentos de dor, aflição e sofrimento? Mesmo quando temos Jesus como amigo, mesmo quando temos um relacionamento íntimo com Ele. Lázaro e suas irmãs, essa família, tinha um relacionamento íntimo com Jesus. Eles receberam Jesus em sua casa. E interessante que o escritor aqui do relato diz que essa Maria era a mesma que havia colocado perfume nos pés de Jesus, enxugado com os cabelos. É a mesma Maria que havia sido perdoada por Jesus e que usufruía de intimidade com Jesus, e para quem Jesus já havia olhado com um olhar de misericórdia e graça anteriormente. Ela já havia experimentado, já havia tido experiências próprias, particulares, com Jesus. Ela sabia quem ele era, ela já tinha visto o seu poder, a sua atuação. Ela teve o privilégio que nós hoje não temos,
ela viu Jesus face a face, ela olhou no olhar de Jesus. E ela sabia que Jesus tinha um olhar meigo, um olhar doce, um olhar de amor. E que Jesus jamais se recusaria a curar aqueles que tinham intimidade com ele, porque ele fazia isso por todas as pessoas, até por pessoas que ele não conhecia. Então, ela mandou alguém atrás de Jesus para contar que o amigo dele, o amigo íntimo dele, Lázaro, estava doente. Mas Jesus, quando recebeu a notícia, ele simplesmente disse: o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder. Sabe por que Deus não nos priva de passar por adversidades, por dores? Porque, de alguma maneira, Deus deseja revelar o poder dele nas nossas vidas. Se não houverem lutas, não haverão vitórias. Se não houverem dores, como será possível a manifestação do poder de Deus na nossa vida? Então, se você já se fez essa pergunta, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Uma boa resposta está aqui no livro de João. Para que Deus revele o seu poder glorioso. Nós oramos dizendo que queremos mais de Deus. Nós oramos a Ele dizendo que queremos ver a glória dEle. E que maneira mais forte de se experimentar ver a glória de Deus do que vendo a cura milagrosa, por exemplo. Só que o que Deus havia preparado aqui era muito mais do que uma cura. Era algo extraordinário. Era algo especial. Que naquele tempo e hoje em dia os olhos não haviam visto e nem era simples, fácil ou comum. Deus queria revelar algo muito, muito maior. E por conta disso, Ele permitiu que algumas coisas acontecessem. Então vamos continuar lendo a história. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Além de elas terem relacionamento com ele e ele tinha relacionamento com elas, ele sabia quem elas eram, quem eles eram, quem era essa família. E muito mais do que isso, de saber, Jesus amava, como ama a mim e a você. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. De propósito, intencionalmente, permitindo a ação do tempo, para que a sua atuação e a sua manifestação pudessem acontecer. Então, nem sempre o socorro que Jesus tem e vai me dar e vai te dar, porque Ele vai dar, nem sempre esse socorro vai nos alcançar ou vai chegar até nós no tempo em que nós gostaríamos que chegasse. Antes do sepultamento, ou antes da quimioterapia, ou antes dos remédios, ou antes que o problema se agrave. Na verdade, nós seres humanos gostamos muito de ver os milagres de Jesus e damos muita atenção às coisas extraordinárias que Ele faz. Então, antes que Ele se manifeste, Ele deixa que certas situações aconteçam ao extremo para que a glória seja dEle quando Ele se levantar. Quando Ele disser basta, quando Ele mandar o mar silenciar, se acalmar, quando Ele levantar, Ele
precisa que você, que eu, que nós estejamos realmente convictos de que sem Ele nada podemos fazer. É quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. É quando as nossas próprias forças já não adiantam mais. É quando o nosso dinheiro já não pode comprar, já não pode pagar, já não pode resolver o nosso problema. No caso aqui, foi quando a morte bateu na porta de Lázaro. Vamos começar a leitura? Continuar, né? Acabamos de ler o verso 5, porém eu vou repetir. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava, intencionalmente. Então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu, por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo? Mas se anda de noite tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom? Disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer é que Lázaro estava morto. Porém, eles pensaram que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até ele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. É engraçado que, às vezes, Jesus, ele nos fala de diversas maneiras. Jesus fala com a gente através de acontecimentos, Jesus fala com a gente através de pessoas, Jesus fala com a gente através da mensagem do pastor, Jesus fala com a gente através da sua palavra, através de um conselheiro, de um líder. Mas a gente não entende, não consegue entender o que Deus está dizendo. A gente percebe os sinais que Deus está dando, a gente vê o movimento de Deus, mas às vezes a gente não quer ou não consegue entender. E é preciso que Deus fale claramente. Jesus, ele disse que Lázaro estava dormindo, porque Jesus sabia que ele acordaria. Mas os seus discípulos não entenderam. Ele teve que dizer, ele está morto. Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. E Jesus estava eles devem ter pensado assim, nossa, Lázaro morreu e Jesus está alegre por não ter estado lá. E antes, lá no início, nós lemos que Jesus recebeu a notícia e demorou mais 2 dias para ir. Lembra que a gente estava falando sobre Deus usa o tempo, Deus usa o processo do tempo para que a vontade dele boa, perfeita e agradável se realize. E aqui não foi diferente. E não é diferente comigo e com você. Essa família amava Jesus, essa família tinha relacionamento com Jesus. E Jesus queria manifestar a glória dele nessa família. Por isso não impediu que a tragédia alcançasse a família. Porque o que estava acontecendo precisava revelar o poder da glória de Deus. Se queremos experimentar o poder da glória de Deus e parar de contar o testemunho do que Deus fez na vida do outro, que Deus restituiu na vida do outro, que Deus curou na vida do outro, que Deus fez prosperar 3, 4, 7 vezes mais a vida do outro. Se nós queremos contar as nossas próprias histórias da atuação de Deus na nossa vida, nós precisamos entender
que Deus usa o tempo, mesmo quando ele é mau, desfavorável, para proporcionar que essa ação e atuação dele alcance a nossa vida. Então nós não podemos nos desesperar enquanto estamos no tempo do processo para que essa glória seja manifesta. Nós precisamos nos esperançar, nos encher de esperança e de firme confiança. Não podemos deixar que o nosso ânimo se abata diante de duplicatas vencidas, diante de boletos que nós não conseguimos honrar. Nós precisamos confiar de que aquele que prometeu é fiel para cumprir e que ele não vai deixar de graça aquilo de ruim que está acontecendo na sua vida. Que de alguma forma, que eu não consigo entender agora, que eu não consigo até mesmo aceitar, de alguma maneira Deus vai transformar esse choro momentâneo, temporal, essa noite na minha vida e na sua vida. Deus vai mandar o sol da justiça raiar, e quando ele vier, ele virá cheio de esplendor e glória. Vamos continuar a leitura? João 11:17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, ela disse. Eu creio que o Senhor é o Messias, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Às vezes, diante da morte, diante da perda, diante de um diagnóstico ruim, nós precisamos fazer declarações de fé para abrir a porta do milagre. Nós precisamos fazer declarações de fé, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao tédio. Quando você olha para um lado e para o outro, não vê solução, não vê saída, e os dias se passam e nada muda. Você precisa fazer declarações de fé. Jesus perguntou: você acredita nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar aonde Maria o havia encontrado. Maria foi ao encontro de Jesus. Às vezes nós ficamos esperando que Jesus fale, mas nós temos ido ao encontro de Jesus? Nós temos ido aonde Ele está? Ou temos ficado esperando que Ele venha até nós, sempre, o tempo todo? Se Deus quer falar comigo, Ele vai mandar alguém, Ele vai mandar uma palavra, Ele vai mandar uma revelação, Ele vai mandar um anjo, Deus vai mandar uma situação. Às vezes nós precisamos nos mover e ir ao encontro de Jesus. Versículo 31. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela. Povo curioso, né? Pois pensaram que ela ia ao túmulo chorar ali. Povo curioso, cheio de boa intenção. Maria chegou no lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos seus pés
aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. É interessante que Marta expressou seus sentimentos de uma maneira e Maria processou e expressou os seus sentimentos de maneira diferente. Ambas da mesma família, ambas morando na mesma casa. Ambas que se amavam e que amavam a Jesus e que tinham Jesus como íntimo da casa delas. Cada membro da sua família tem uma maneira especial, específica e diferente de se relacionar com o mesmo Deus. Você tem o seu hábito de leitura da Bíblia, seu marido tem o dele, seus filhos terão o dele, se terão, se você os ensinar a amar a palavra. Vocês têm o seu jeito de orar, seu marido tem o dele, seus filhos têm o deles. Mesmo que tenham aprendido com você esse caminho até o coração do Pai, cada um tem um jeito de se expressar. E às vezes, por conta de uma tradição religiosa, cultural, até mesmo católica romana, que nós aprendemos a reza, que deveremos repetir e repetir, que supostamente seriam aquelas que seriam aceitas por Deus. Às vezes nós fazemos orações em que nós dizemos apenas aquilo que nós achamos que Deus quer ouvir de nós. E deixamos de expressar para Deus os sentimentos reais e verdadeiros, genuínos que estão dentro da nossa alma. Diante da dor da perda, diante da dor do luto, diante da dor da bancarrota, diante da dor de um diagnóstico ruim, o que é que você diz em oração para Jesus? Ah, mas eu sou crente, eu aprendi que eu tenho que ser grato em todas as situações. Não é questão de não ser grato, é questão de ser verdadeiro diante dele. É questão de derramar o seu coração diante dele para que a cura dele possa vir até você, para que não haja barreira de ressentimento entre você e Deus. Se nós ficamos ressentidos com pessoas que contrariam as nossas expectativas com relação a elas, imagine diante de Deus. Quando Deus não faz aquilo que você esperava que ele faria. Quando Deus não responde com a resposta que você gostaria de receber dele, porque afinal de contas você é obediente, você é dizimista, você é ofertante, você vai à casa dele sempre que possível. Não é feio expressar diante de Deus os seus sentimentos, porque Deus conhece você, Ele sabe o que vai dentro da sua mente antes mesmo de você expressar em palavras. Não adianta você dizer para Deus: Deus, muito obrigado porque meu irmão morreu, sendo que a questão do seu coração é: se o Senhor tivesse feito alguma coisa, ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui de verdade, se o Senhor se importasse de verdade, se o Senhor me amasse de verdade, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Pecado não é expressar para Deus aquilo que vai dentro do seu coração, pecado é deixar de fazê-lo. Porque você não engana Deus. Você pega esse sentimento ruim, essa amargura e esconde lá no fundo do seu coração. E na próxima vez que você tiver um problema, que você não tiver compreensão, você vai pegar esse sentimento de novo e vai dizer: ó, tá aqui, ó. Todo mundo diz que vale a pena confiar em Deus, mas não vale não. Todo mundo diz que Deus é bom, mas Deus não é não. Comigo ele não é. Para mim ele não faz. Ah, Deus tem filhos favoritos. Não, querido, não tem. Deus tem filhos íntimos, filhos próximos e filhos que preferem manter a distância. Quanto mais distante você tiver de Deus, menos fé para acreditar na bondade dele você terá. Então, Marta reagiu de uma maneira, Maria reagiu de outra, mas ambas foram verdadeiras na expressão dos seus sentimentos, da forma como elas eram, sentiam e precisavam fazê-lo. Desabafar, colocar para fora, sabe, aquelas fortes emoções que estão na entranha do seu ser. Quando você expressa o que de ruim há dentro de você, não para qualquer um, aos pés do Senhor, no oculto, você e Deus,
Deus, ele pode pegar isso que saiu de você e transformar e te devolver. É aí que entra a paz que a gente não consegue entender. Elas estão vivendo o pior momento da vida delas. E elas estão se relacionando com Jesus de acordo com as próprias expectativas de cada uma, do seu jeito, da sua singularidade. Então, se vocês estão vivenciando um momento de dor, de sofrimento, de doença, ou de luto, ou de perda financeira, a sua forma de se relacionar com isso é uma, e a forma que o seu marido vai se relacionar com essa mesma situação é outra. Você pode reagir falando, colocando para fora, e seu marido pode ficar introspectivo, reservado, quieto, entristecido, amargurado. E nenhum dos dois está certo ou errado. A única fonte certa é a fonte de conexão com Jesus, de colocar a sua esperança em Jesus, de falar para Ele e de esperar ouvir dele. Quando Maria disse isso, ela disse assim, versículo 32 final, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então Jesus ficou muito comovido e aflito. E perguntou, onde foi que o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Versículo 35, o menor versículo da Bíblia, o mais significativo, o mais cheio de expressão do amor de Deus por nós. Jesus chorou. Lembra que lá no início ele falou que aquilo estava acontecendo para que Deus revelasse o seu poder? Ele permitiu e aguardou ainda 2 dias para que o processo do tempo se desse a ponto de que ele realmente estivesse morto, não só enterrado, mas morto. Porque considerado morto era a partir do 4º dia do sepultamento. Porque até então poderia ser qualquer coisa que a pessoa pudesse ressuscitar naturalmente. A medicina explica. Mas Jesus precisou dar tempo ao tempo. Jesus chorou por quê? Ele se condoeu, ele teve compaixão. Ele disse, eu não estou deixando vocês passarem por esse momento de dor porque eu quero, porque eu gosto de ver vocês sofrendo. Eu não estou deixando vocês passarem por esse período de luta porque eu tenho prazer em ver vocês sofrendo. Na verdade, como um bom pai, ele sofre em ver um filho sofrendo. Você, quando seu filho cresce, você começa a deixar ele tomar as próprias decisões e viver a própria vida. Às vezes ele toma decisões que vão ter consequências e que ele precisa arcar com as consequências das escolhas dele. Você precisa discipliná-lo, você precisa algumas vezes até punir, dependendo do tipo de infração. Não você vai punir, mas a justiça dos homens o punirá. Então, você como um pai, você chora pela dor do seu filho. Você se condói pelo sofrimento dele. Jesus, ele sentiu isso. Jesus olhou para ele. Jesus olhou para você quando você pegou o seu diagnóstico de câncer e Jesus chorou. Quando você soube que o seu pai, que a sua mãe havia morrido, Jesus estava ali com você. Ele te ama. Ele amava essa família. Jesus chorou. Quando você perdeu o seu emprego e se sentiu aflito e se sentiu perdido, Jesus chorou. Ele não tem prazer em permitir que nós passemos por esses momentos, mas ele tem grande alegria em manifestar a glória dele, em revelar o poder dele na nossa fraqueza. Não há vitória sem luta. Não há cura se não há doença. Não há prosperidade sem galgar um degrau após o outro. Não tem titulação acadêmica que não venha depois de um galgar de uma escada comprida, de anos de estudo, de perda de sono, de dedicação financeira. Sempre existe um preço a pagar e Jesus sabe disso.
Ele quer promover você. Ele quer fazer você crescer. Ele quer manifestar a glória dele na sua vida. Ele passa junto com você. Versículo 36. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que... Claro que poderia. Nós temos a vontade permissiva, a vontade absoluta. A vontade de Deus não se explica. Ele é Deus, eu sou criatura. Eu sou como uma mesa feita pelo marceneiro, que às vezes fico teimando em perguntar para ele por que o Senhor me fez assim, com 3 pés e não com 4? Ou com 4 e não com um pé bem no centro? Porque eu acho mais bonito mesa com um pé quadrado no centro. É engraçado que as pessoas começaram a filosofar a respeito do que Deus poderia ou não fazer. Fato é que Deus não age de igual modo na vida de todo mundo. Jesus não curou todos os cegos que existiam naquele momento. Jesus curou alguns. E Jesus não curou da mesma maneira. Jesus curou apenas aqueles que foram até ele. Jesus curou aqueles de acordo com a fé que eles tinham. Um Jesus curou assim, outro Jesus passou barro nos olhos e tantas outras maneiras. Deus trata com cada pessoa de modo individual, diferente, personalizado. Deus é um Deus individual. Não queira que Deus haja na sua casa, na sua família, como Ele fez na casa e na família do seu vizinho. Deus não é assim. Satanás ele pega uma ação destrutiva que deu certo na família e fica replicando. Né? O tataravô teve problema com bebida e isso trouxe infelicidade para a família. Aí o avô nasce, o que acontece? Satanás vai lá e lança a questão bebida na família dele também, ele cai, replica tudo que aquilo foi vivido anteriormente, e aí Satanás fala assim, opa, deu certo, essa família aqui deu certo. Para outra família a bebida não dá certo, mas dá a droga, mas dá o dinheiro, mas dá o sexo ilícito. Entendeu? Ele vê ali qual que é a fragilidade daquela família, investe naquilo e começa a replicar sempre a mesma fórmula que deu certo. Para que ele vai inventar a roda de destruição, sendo que nesse caminho já deu certo? Diferente de Deus. Deus é criativo, Deus é criador, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus pode fazer o que Ele quiser na hora que Ele quiser. E Deus quer manifestar a glória dele na sua e na minha vida de modo diferente. Como a mamãe já dizia, meu querido, você não é todo mundo. Se você for tratado por Deus igual Deus trata todo mundo, você vai se sentir filho amado, filho querido, especial. Se você gosta de bolo de chocolate e Deus te dá um bolo de baunilha, você vai ficar satisfeito? Seu pai sabe de que tipo de bolo você gosta. Se você gosta de bolo de milho, ele vai te dar bolo de milho. E ele vai te dar o melhor bolo de milho. Ele vai te dar o bolo de milho. Só que existe o tempo da preparação do bolo de milho. Existem os elementos que compõem esse bolo de milho. Existe toda uma situação que necessita e demanda tempo. E era isso que Deus estava querendo usar nesse momento. Versículo 38. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta em uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. É engraçada a cena, né? Imagina a cena, tá diante de um túmulo. Naquela época os túmulos eram buracos na pedra, né? E rolava uma pedra grande e tampava. É engraçado que Jesus podia ter feito assim, cinematográfica a imaginação da pessoa, né? Ou Jesus podia ter feito assim, e a pedra saía rolando, ou Jesus fazia assim, ou Jesus fazia, não sei, ele podia fazer qualquer coisa, qualquer sinal, ele simplesmente podia tirar a pedra dali. Mas não, ele disse, tirem a pedra.
a ação. Precisa existir da minha parte e da sua parte. O que cabe a você fazer, o que cabe a mim fazer, ir ao médico, fazer os exames, tomar os remédios, fazer tudo que o médico orientar a fazer, isso cabe a mim fazer, isso é a minha parte do processo. Mas se o remédio vai fazer efeito ou não em mim, isso é a bênção e a graça de Deus sobre a minha vida, essa é a parte de Deus. Eu faço a minha parte confiando que Deus... Se você quer receber amor, você tem que plantar amor na confiança de que você vai receber a semeadura que você está fazendo. Então, Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Tem situações na vida da gente que quando morrem e ficam certo tempo, começam a cheirar mal. Às vezes uma doença chama outra, que chama outra, e a gente chega num estágio mórbido de certas situações, mas nenhum tipo de situação, por mais agravada que pareça, é páreo ao poder de Deus. Nenhuma. Não há nada que ele não possa fazer. Jesus respondeu, versículo 40. Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder do glorioso Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora! E o morto saiu. Versículo 40. Eu não lhe disse que se você crer, verá a revelação do poder do glorioso Deus? E Jesus disse, eu te agradeço por me ouvires. E só depois ele disse, Lázaro, venha para fora. Ele gritou, Lázaro, venha para fora. Ele não foi lá onde havia a morte, onde Lázaro estava, lá dentro do túmulo. Ele permaneceu do lado de fora e gritou para que Lázaro fosse até eles. Mas antes de dar uma ordem, um comando para que Lázaro viesse, ele agradeceu primeiro. Ele agradeceu primeiro. É interessante que Jesus já sabia de tudo o que aconteceria. E ele falou da gratidão para que toda a gente que estivesse ali cresce. Que tu me enviaste, para que todos soubessem de que ele havia sido enviado. E o morto saiu. E os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. Por favor, dá um papel para mim. E o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Mais uma vez, a ação humana entrelaçada à intervenção divina. Sabe, queridos, eu li um comentário muito legal que eu quero ler para vocês agora, que eu preciso compartilhar com vocês, que é sobre enfrentando o luto criado nessa história de Lázaro e da sua ressurreição. Interessante quando a gente para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para pensar sobre aquilo que está sendo dito, não uma leitura corrida, não uma leitura rápida, mas uma leitura com atenção, nós extraímos dessa leitura muitas coisas
E tem alguns comentaristas que são preciosos, assim, a respeito do que eles conseguem enxergar. Um faz uma leitura bíblica de acordo com um ponto de vista específico. Se você ler a Bíblia e estiver com a sua visão embaçada, com seu óculos embaçado, você não vai conseguir enxergar certos detalhes, certas coisas preciosas que estão incluídas no contexto. E aí, algumas pessoas que têm um pouquinho mais de intimidade com Deus, um pouquinho mais de conhecimento da palavra, ajudam a gente a perceber essas coisas. E eu preciso dividir. Enfrentando o luto e as perdas. Nessa passagem que narra a morte e ressurreição de Lázaro, podemos verificar alguns elementos importantes no processo de elaboração de uma perda. Observamos que os diferentes personagens da narrativa têm comportamentos diferentes dentro daquilo que denominamos reações iniciais. A reação que a pessoa tem diante da morte, diante da perda, diante do diagnóstico ruim. Qual que é a reação inicial? Porque nós somos ativos intencionalmente. Antes de agir, a gente pensa, vou fazer assim porque eu quero esse resultado. Mas quando coisas acontecem na nossa vida, sai o que está dentro de nós. As nossas reações mostram muito mais quem realmente somos do que as nossas ações. Porque as nossas reações não são premeditadas. Elas são uma resposta a uma ação. É uma reação. Então, na elaboração de crises e perdas, quais são as reações iniciais de Marta e de Maria? Marta estava agitada, no versículo 20. Maria estava prostrada. Uma mesma situação, reações diferentes. Diante da situação, Marta estava agitada, tentando resolver algo que já não havia mais resolução, algo que não havia mais o que fazer. Mas existiam outras demandas práticas ao redor que ela precisava resolver. Então ela estava agitada. Mas Maria, ela estava prostrada. E diante daquela mesma situação, a reação de Jesus foi chorar. As reações iniciais por 4 características principais: emoções fortes, tristeza, raiva, desorganização pessoal, apatia ou hiperatividade e ideias estranhas, às vezes alucinações. E somatizadores. Somatização é quando você adiciona a uma dor outra dor. Por exemplo, você está com uma dor emocional porque levou um pé na bunda, por exemplo. Então, essa dor emocional é somatizada a uma dor de cabeça, é somatizada a uma insônia, é somatizada a uma falta de apetite, é somatizada a uma gastrite, que é uma dor de estômago. Então, uma dor se soma a outra dor para piorar ainda mais o seu estado geral de enfrentamento ao que está acontecendo na sua vida. Essas reações iniciais são naturais, normais e necessárias para se trabalhar com a crise e a perda. Então é perfeitamente natural, normal, que tenhamos reações diante de acontecimentos. Vivemos uma cultura que nega incessantemente o prazer e por isso muitas vezes reprime essas reações iniciais, não permitindo que a pessoa chore ou tenha qualquer outra dessas expressões. Não é saudável, querido, reprimir o choro, não é saudável reprimir os sentimentos, reprimir a fala. Lembra que eu falei que você precisa falar para Deus o que você está sentindo. Isso é saudável para você manter o seu equilíbrio mental, emocional e espiritual. A expressão da dor através dessas reações iniciais pode levar a pessoa a desenvolver uma segunda crise com sintomas mais acentuados, depressão prolongada, farmacodependência. Então, se você não sente, não se permite sentir essas pequenas coisas, se você reprimir isso, você vai estar gerando algo ainda maior. Quando você não chora na hora que tem que chorar,
Você vai chorar um choro mais amargo e por um período prolongado mais adiante, mais à frente. Você vai esticar, estender o seu sofrimento e a sua dor. Uma pessoa necessita de 6 a 8 semanas para iniciar a recuperação emocional de uma perda. 5 a 8 semanas para iniciar. Isso quer dizer o que a Bíblia nos ensina já há muito tempo. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Então, no tempo de chorar, tem que fazer o quê? Tem que chorar. No tempo de semear, aqueles que vão pelo caminho semeando e chorando, tem que semear. No tempo de afastar-se de abraçar, que é o tempo que nós estamos, tem que afastar. Atitudes que refletem o amor e a compreensão de que as coisas têm princípio, meio e fim. As coisas são cíclicas. Então, a recuperação emocional de uma perda. E esta recuperação possui alguns elementos chaves em seu processo, dentre os quais podemos destacar 4. Expressão dos sentimentos. Então, para se recuperar desse luto ou dessa perda, você precisa expressar os seus sentimentos. Ficar calado, reprimir o choro não ajuda, não resolve o problema. Elaboração da dor. Tentar compreender o que está doendo, como está doendo. Uma mesma perda gera dores diferentes em pessoas diferentes. A perda de um emprego gera no marido e gera um tipo de dor diferente na esposa. Os dois sofrem. Talvez o motivo é o mesmo, mas o sentimento é diferente. Nós precisamos aprender a respeitar as nossas diferenças. Você não pode querer que o seu marido sinta as coisas igual você sente. Ele é ele e você é você. Vocês são inteiros, vocês são únicos. Vocês não são metade de laranja. Vocês são indivíduos inteiros, integrais, únicos, que se uniram em amor. Domínio consciente e adaptação de conduta. Então, receber um diagnóstico ruim, você precisa expressar seus sentimentos, elaborar a sua dor, ter consciência de que você precisa agir, mesmo não querendo, mesmo não tendo vontade, e adaptar a sua vida à nova realidade. Incluir os remédios na sua rotina. Se o médico diz que você precisa fazer mais exercício, então você vai ter que incluir de alguma maneira os exercícios na sua vida. Se você teve a perda de um amor que foi embora, você vai precisar adaptar a sua vida, essa nova realidade financeira, nova realidade emocional. Então, você não pode negar que aquilo está acontecendo. Você precisa encarar de uma forma saudável, não fingindo que não está triste e nem se prostrando, se entregando à tristeza demasiada. Equilíbrio é uma palavra que norteia toda a Bíblia. Equilíbrio é uma palavra que norteia todo o ministério de Jesus. Jesus sempre foi equilibrado nas suas palavras, equilibrado nas suas ações. Jesus sempre nos ensinou a ser pessoas equilibradas. E nos dias de hoje, onde nós estamos vivendo no meio de um caos político, de um problema e de uma pandemia na área da saúde, mais do que nunca nós precisamos manter o equilíbrio. Equilíbrio emocional para resistir, equilíbrio espiritual para esperar com confiança, com fé, e esperar o melhor, esperar um futuro bom, cheio de coisas boas para acontecerem e não coisas ruins. Nós precisamos ajustar o nosso foco, usar esse equilíbrio que Jesus sempre nos ensinou. Então, depois da adaptação da conduta, em especial o domínio consciente, que é de vital importância. Vemos na atitude de Jesus para com as irmãs Marta e Maria a condução deste domínio. Para a agitação de Marta, causada pela desorganização pessoal, ele dá uma explicação racional. Para a agitação de Marta,
causada pela desorganização pessoal, ele dá uma explicação racional às questões dela. Já para Maria, o estímulo é sair da sua apatia. Para uma, Deus fala de modo racional. Para outro, Deus estimula ela a sair da apatia e da prostração. Então, querido, querida, que está comigo essa tarde, qual é a sua necessidade? Você precisa de uma explicação ou de um move da parte de Deus? Você acorda, menina, acorda, menino, vamos fazer, vamos produzir, vamos agir, levanta dessa cama. O que você está precisando? Você está precisando de uma explicação de Deus? Então pede. Deus pode te dar tantas coisas. Ele não precisa explicar as suas ações. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele não precisa dar explicação de nada do que ele faz. Mas você, como filho, pode pedir. Não pode? Mamãe está cortando laranja com determinada faca, mas ela tem uma outra que é muito melhor e muito mais afiada. Aí o filho diz: mãe, por que você está usando essa faca e não a outra? A mãe pode responder: não te interessa, garoto, eu sei o que eu estou fazendo. Mas a mãe pode explicar por quê. Filho, essa aqui é uma faca serrilhada. Ela me proporciona um corte melhor com segurança. E esse corte com segurança vai evitar de que eu corte o meu dedo. Você, como um bom pai, sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Você, como uma boa mãe, sabe dar respostas para os seus filhos. Deus pode responder ou não, mas você pode perguntar. Diz: Deus, eu preciso de uma explicação. O Senhor pode me dar? Se Ele quiser, Ele vai dar. Se Ele não quiser, não vai. Aí você continua a sua jornada de encontrar o caminho certo, que normalmente é o estreito, é o difícil. O caminho continua sendo estreito. Nós tentamos alargá-lo, mas ele continua sendo estreito. Temos um preço a pagar. Mas se você está precisando de um chamado de Deus para se mover, estamos aqui. Move, minha gente, vamos se mexer. Vamos levantar, vamos trabalhar. Vamos pedir ideias novas a Deus. Vamos pedir para que Deus traga pessoas motivadoras para perto de nós. Pessoas que te estimulem a ser melhor. Não gente que apaga o teu fogo. Não gente que apaga, te abafa e te diz: não, não vai dar. Ah, não, não pode. Ah, não, você não está vendo jornais. Ah, não, não sei o quê. De gente pessimista, se afasta. Chega junto de gente que tem fé, que pode te estimular a ir para frente, continuar caminhando. Em nome de Jesus. Eu quero ser esse tipo de pessoa na sua vida. Essa do tipo que diz: vamos crer porque Deus é bom, vamos crer porque Deus, Ele quer manifestar e revelar a glória e o poder dEle na sua vida, e Ele está usando esse momento mal para que a bênção alcance você. E nós estamos no nosso plano de leitura bíblica, e se você está em dia junto comigo, você percebeu que a gente acabou de passar pelo livro de Jó, meu querido. Jó, ele entrou numa crise profunda a respeito do que estava acontecendo. Afinal de contas, eu faço tudo certo. Eu sempre fiz tudo certo. Por que essas coisas horrorosas estão acontecendo comigo? E aí ele começou a demandar muitos sentimentos dentro dele. E aí, quando a gente olha a forma com que Deus trata ele, no final de tudo que ele perdeu, de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, Deus restituiu a ele muito mais do que tudo que ele perdeu. Então, se você ainda está no processo, não pare no meio do caminho. Continue trabalhando. A filosofia da Dolly: continue a nadar. Para achar a solução, nadar. Ficar parado não resolve o problema. Mova-se. Continue caminhando, continue andando. Porque no tempo certo, haverá a manifestação da glória de Deus na sua vida. E tudo que você perdeu não vai se comparar
ao que você vai ganhar do seu Pai. Amém? Vamos orar? Deus querido, quero te glorificar, porque de uma maneira muito especial a tua palavra se revela a nós e o Senhor fala ao nosso coração e a tua palavra nos enche de esperança viva e de paz. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque tu és o nosso consolador, tu és o nosso abrigo, tu és o nosso companheiro. Obrigada pela tua presença na nossa vida, obrigada porque quando estamos desesperançados, nós não precisamos ficar prostrados, mas nós podemos expressar os nossos sentimentos diante do Senhor e o Senhor sente as nossas emoções e por nos amar tanto se condói com os nossos problemas, mas nos diz: filho, você vai passar por isso e a gente vai ver algo que você ainda não conhece, que você ainda não experimentou. Pai, é nessa palavra de um futuro certo, cheio de esperança em paz, é que nós queremos firmar os nossos corações. Nos sentimos entristecidos e abalados por situações diversas. Tantas são as notícias ruins que têm chegado até nós, tantas são as pessoas que nós amamos que estão sofrendo, tantas são as adversidades, mas nós sabemos em quem nós temos crido e nós temos a certeza de que ainda celebraremos a vitória do Senhor em meio às nossas guerras, em meio ao caos, celebraremos a tua atuação, Pai. Existem coisas que estão escondidas, que estão encobertas, que nós não sabemos, não entendemos. Às vezes olhamos para o passado e alguma coisa nos enche de esperança, mas nós queremos viver coisas novas com o Senhor, no Senhor. Então, providencia a cura na vida dos meus irmãos, providencia os recursos na vida dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus que ideias que venham do alto dos céus, direto do Senhor, venham para o coração dos meus amados irmãos com saídas para os dilemas e as questões da vida. Coloco diante do Senhor agora os nossos amados que estão doentes, que estão em leitos de hospital ou que estão sofrendo algum tipo de doença extra, fora do caos da pandemia, mas que também são dores, também são sofrimentos. Oramos por aqueles que têm perdido seus entes queridos, nós oramos para que o Senhor se revele de forma poderosa na vida deles, que o Senhor derrame cura, que a tua graça e a tua misericórdia os alcancem em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que tudo que eles precisam, todos os recursos necessários, possam vir da tua boa mão para cada um dos meus amados que está comigo nessa live e para cada um daqueles que nós sabemos que estão precisando da tua intervenção. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigada por passar parte dessa tarde comigo. Obrigada a você que está sempre comigo, meu companheiro, minha companheira de sala de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre você, que Ele brilhe sobre você, que Ele encha o seu coração de paz. Amém? Que Deus te abençoe.